Buenos dias, buenas tardes, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de espanhol? O que vocês acham? Vamos lá? Terminando o nosso livro, mas que bacana, hein? Vamos lá para a página 113 do nosso livro, que é a unidade 8, unidade 8, la necesaria, compleja y posible tarea de convivir. Quer dizer, é necessária, nesse momento não estamos podendo conviver como gostaríamos, é complexa, mas é possível, né? E nós temos um quadrinho aí, El poder de aprendizaje entre iguales ou como ajudar a tu compi a sair de um apuro. Compi tem até embaixo a definição, né, que é compi diminutivo de companheiro. En la escuela passamos grande parte de nosso tempo, passábamos, e hacemos amigos que muitas vezes vão formar parte de nossa vida. E tem 4 questionamentos aí nessa unidade. Primeiro, qual é a importância da amistade em la escuela para ti? Que mais te gusta em la comunidade escolar? 3. Que situações te gostaria cambiar? 4. Que podemos fazer para melhorar a convivência escolar? Só lembrando que todas essas perguntas estavam pensadas para um contexto escolar presencial, no entanto, lembrando também que nós somos responsáveis por esse processo, ainda que distantes ou presencialmente, claro que presencialmente a gente conseguiria mudar muito mais, mas nós somos responsáveis por esse processo. Se tem coisa que está dando muito errada, nós somos responsáveis, direta ou indiretamente. Importante, né? Quais são os objetivos desse capítulo? Vamos ver? En este capítulo vamos a pensar y expresar nuestra opinión sobre el entorno escolar, discutiendo las responsabilidades y los deberes de cada persona para garantizar uma buena convivência. Claro que a gente tem uma convivência menor, mas ainda temos uma convivência agora, né? E nessa sessão hora de leitura, eles fizeram um resuminho do texto que nós vamos ler de forma com desenhos, né? De forma gráfica. Este é Fernando. Em sua escola, Fernando enfrenta algumas dificuldades com os companheiros de classe. Estão todos rindo do quê? Olhem para o desenho. Quem falou das orelhas dele acertou. Então, quando a gente olha já de cara aí a página 114, a gente pode ver que vai tratar de que tema? Essa unidade. Quem falou bullying acertou. É o bullying, né? A gente vê que no bullying é a pessoa que pratica, parece que ela tem uma necessidade muito grande, eu já percebi isso, de ser sempre a maior, de ser sempre a melhor em tudo. Então, quando outra pessoa se destaca por algum motivo, ou outra pessoa que até é mais calada e tal, humilhar essa pessoa é interessante para aquele que pratica o bullying, né? Humilhar, diminuir, né? E aí, quando a pessoa que sofre o bullying consegue inverter essa situação, dar a volta por cima, digamos assim, né? Quando ela consegue virar o jogo, né? E mostrar que aquela situação não importa tanto para ela, que ela consegue, que não afeta para ela, né? Que ela consegue conviver com aquilo, o poder de quem pratica o bullying, ele diminui consideravelmente, né? Quando você ri da piada junto com aquele que fez a piada, para aquele que fez a piada já perde a graça, né? Porque na verdade ele quer diminuir. Percebam. E nós vamos ver aí que esse é o Fernando, e o Fernando é o personagem principal de um livro, que eles colocaram um pedacinho, não é tão fácil ser ninho, de uma mulher, de uma escritora, Pilar Lozano Carballo. Então, ela escreve esse livro sobre o Fernando, que é o personagem principal, e esse Fernando, ele sofre bullying, por causa do tamanho das suas orelhas, dá pra ver aí pelo desenho, né? Ele é um menino que ele não se conforma com a sua situação. Ele fala, não acredito, mas eu tenho que buscar um jeito de resolver esse bullying. Ele não fica estático, parado, se diminui, não, pelo contrário. Ele tenta encontrar um jeito de resolver no livro, mas não um jeito agressivo ou procurando ajuda em alguém, não. Ele tenta resolver pelos próprios meios, quer ver? Pero Fernando é um tipo bastante criativo e tuvo uma grande ideia para resolver sua situação: coleccionar os problemas de outros niños. Assim, ele buscaria inspiração para solucionar suas dificuldades. Então, ele teve uma ideia e falou: vou colocar uma caixinha
Cada problema que a pessoa me relatar, eu vou dar um saquinho de caramelos, de balinhas, de doces, para essa pessoa, uma bolsa, um saquinho. E a partir desses problemas, eu vou ver se eu consigo, lendo esses problemas, eu consigo resolver o meu. Bacana o livro, né? Eu queria ler esse livro. Fernando passou a cambiar relatos de problemas por bolsas de caramelos. Um problema igual a uma bolsa de caramelos, de balinhas. Muito bacana. Então a ideia do Fernando foi trocar esses relatos dessas experiências vividas pelos colegas por pacotes de balinhas. Bacana, né? Dessa forma ele pensava, será que eu vou ter uma inspiração, será que eu vou conseguir resolver meu problema, será que... E agora nós temos um ponto aí na convivência escolar. O que você pensa? Que pensas da ideia de Fernando? Será que ha funcionado? A gente não leu o livro, né? Crees que foi uma boa solução? Bem, se não foi boa, foi criativo, não foi? Que tipo de problemas te imaginas que serão relatados por los companheiros de Fernando e apúntalos? Nós podemos pensar aqui quais tipos de problemas que foram criados, foram relatados pelos amigos do Fernando e que foram colocados ali na caixinha. Esse argumento pertenece ao livro No es tan fácil ser niño, de Pilar Lozano Carballo. En él vamos a descubrir el problema enfrentado por Fernando y las estrategias desarrolladas por él para superá-lo. E aqui tem um fragmento do texto em que uma menina dessa turma resolve colocar uma cartinha na caixinha dele. Ela fala, eu vou fazer. Né? Eu também estou sofrendo, também estou achando que tem um problema sério aqui na sala, então eu vou escrever para esse Fernando. Vamos ver o que dá. Quer ver o que ela escreve? Anotem as palavras que vocês não conhecem, tá bom? Ela fala assim, Olá, soy tu compañera de atrás de tu pupitre y para que lo sepas, yo nunca he dicho lo del viento ni nada de que seas un orejón. Eu nunca falei que você era orelhudo, ou nada sobre o vento, né? Que as orelhas dele fariam vento, né? Aunque me pareces que tienes las orejas grandes y también la cabeza, si no te importa que te lo diga, que en clase me pasa lo mismo que en el cine, que siempre hay un trozo de la pantalla que no lo veo bien. Quer dizer, na casa dela também acontece isso. Em classe, lo que no veo bien es un trozo de pizarra, uma parte do quadro negro, que es el que ocupan tu cabeza y tus orejas, o sea, que no veo la pizarra completa. A mí me gustaría no ser tan bajita, y si no crezco, puedo estar siempre en primera fila, ou por lo menos que los demás no crezcan tanto. Tipo, se eu não crescer, então pelo menos que eu vá para a primeira carteira, ou que os outros não cresçam tão rápido. Te he contado lo de que soy bajita, pero ese no es mi problema. Mi verdadero problema preocupante es que soy transparente. Seguro que tú ni me has visto, ni te acuerdas bien de quién soy. Pues eso es lo que pasa a todo el mundo, que nadie me ve. Y todos hacen como si no existiera. Por ejemplo, estoy en clase y todo el mundo dice cosas y otros le contestan. A mí no. A veces ni la profesora me escucha, y aunque me haya preguntado a mí, que solo lo hace una vez al mes o así, cuando empiezo a hablar, já está haciendo outra pergunta a outro. Tipo, ninguém ouve ela falando. Todo mundo falando, quando ela começa a falar, todo mundo fala por cima. A professora pergunta, quando pergunta, uma vez ao mês, faz uma pergunta para ela. Quando ela começa a responder, ela já está perguntando para outra pessoa. Coitada, né? Pobre. A veces estamos un grupo de niños juntos y yo digo algo, sea del tema que sea, y nadie me contesta. Así que yo parezco um fantasma. Deixa eu ver se vocês copiaram todas as palavrinhas aqui, né? Aqui, ó. Parezco um fantasma que nadie vê. Me siento muy transparente. ¿Tú te habías fijado en mí? No. Yo creo que para ti también soy un fantasma transparente, porque el otro día te pregunté cuáles eran tus pelis preferidas y tampoco me contestaste. ¿Has comprendido mi problema? ¿Y qué crees tú que es mejor, ser transparente, que nadie te habla, o que te hablen, aunque sea para reírse,
¿Qué es lo que te pasa a ti? Pues yo prefiero que me hablen, aunque sea para decirme Clara requete bajita. Creo que es mejor que ser transparente. Si mi problema no te sirve, te puedo devolver la bolsa de chucherías. Se quieres uma amiga transparente, a mim me encantaria. Que bonitinha a carta dela, né? Tipo, se o meu problema não vai servir para te ajudar, então tá bom, eu te devolvo o saquinho de balinhas. Mas se você quer uma amiga transparente, eu vou amar muito mais do que devolver o saco de balas ou coisa assim. Esse relato da Clara, que ela deixou para o Fernando lá na caixinha, explica que ela tem companheiros de classe muito altos, que não é o caso que ela tem muito altos, né? Na verdade é que ela que é baixa. Que está sentada na primeira fila? Não, ela gostaria, que tem mais de um problema. Tem dois, né? Que ela se sente transparente e que ela é baixinha. Quais são as dificuldades enfrentadas por Clara? Então, Clara é bajita e não logra verla pisar. Ela também reclama que é transparente, entre aspas, né? 3. Según Clara, qual é o problema que realmente la preocupa? Ella se considera como una persona transparente, pues nadie habla con ella. Describe las situaciones que le ocurren a Clara en clase. Clara se queja que nadie la ve, ni la profesora. Fernando no le contesta. Siente que los compañeros la tratan como si ella no existiera. Dê uma pausa e escreva as respostas. Número 5. Observa a expressão destacada e señala a opção correta de acordo a los sentidos propuestos en el texto. Então, eles falaram pupitre, algumas palavras aí, né? Pupitre, o que é pupitre? Mueble com tapa em forma de plano inclinado para escrever sobre ele. Tipo aquelas carteiras de antigamente que tem uma tampa inclinada para escrever sobre ele. Ou é uma cadeira, uma silha molida de braços. Não, é um móvel, né? Não somente esse tipo de móvel pode ser chamado de pupitre, aquele antigo, né, que tinha uma tampa que levanta de madeira, mas qualquer tipo de carteira escolar pode ser chamada de pupitre. Sempre há um troço, quando ela fala troço, ela está se referindo a um ser inanimado ou um pedaço, uma parte. Troço quer dizer pedaço. Ela sempre tem um pedaço da tela que ela não vê lá no cinema. Letra C. Seguro que tu não me has visto. Seguro é certo, é sem dúvida que você não me viu. Ou seguro quer dizer apinhado, juntado, né? Coisas, pessoas não, quer dizer certo, certeza, seguro. Tem mais palavrinhas. Pelis é diminutivo de películas. É uma pele fininha ou é uma obra cinematográfica? Filme, películas. Obra cinematográfica. E chucherias é bugiganga ou guloseimas? Guloseimas. Na verdade, já escrevi que é guloseimas, né? Que são as balinhas, alimento ligeiro. Muito bem, tem mais? A letra F. A Clara, ¿le parece que el problema de Fernando es realmente una cuestión que puede impedir la amistad entre ellos? Não, ela não vai nem estar se importando com o problema dele, né? Daí tá pedindo para justificar com um fragmento do texto, né? Coloquei aí. Se queres uma amiga transparente, me encantaria. Aí, nesse QR Code, tem o significado dentro da Enciclopédia Britânica de bullying, que também é chamado em espanhol de acoso escolar, tá bom? Fernando estava sofrendo acoso escolar, ou seja, havia um companheiro de classe que o insultava. Bullying ou acoso é uma palavra inglesa que significa intimidação. Vocês sabiam que bullying significa intimidação? Desgraciadamente, ou seja, lamentavelmente, esta palavra está de moda, está na moda, devido a los innumeráveis casos de persecução e de agressões que se estão detectando nas escolas e colégios e que estão levando a muitos escolares a viver situações verdadeiramente aterradoras. Triste, né? Que é o caso do bullying. E agora vem a tarefa de casa, que está na página de 117. Vocês vão fazer o te tocar a ti. Analisa a pergunta de Clara e pensa sobre a resposta que Fernando poderia dar-lhe a ela sobre o tema. Uma possível resposta e você vai escrever no balãozinho, né? Uma resposta curta. O que ela faz? Que pergunta que ela faz na cartinha dela?
Ela pergunta assim: ¿y qué crees tú que es mejor? ¿Ser transparente, que nadie te habla? ¿O que te hablen, aunque sea para reírse, que es lo que te pasa a ti? O que você acha melhor? Que ninguém fale nunca com você, que você seja transparente? Ou que seja, nem que seja para rir de você que as pessoas falem? Você vai colocar a tua opinião em espanhol, lógico. Eu penso que... Vocês podem até pensar aí nessas perguntinhas aqui de baixo, elas dão uma ideia, assim, pra gente pensar, né? Sobre essa situação enfrentada pela Clara e pelo Fernando. Se você tá de acordo com a ideia da Clara, né? O que você pensa sobre a forma como o Fernando enfrentou o seu problema, que ele colocou lá uma caixinha. Mas o que o Fernando responderia para a Clara? Qual dessas duas opções seria melhor? Ou não há uma outra opção? Pensem, façam a tarefa, lembrem-se sempre que essa tarefa vale muita nota. Não deixem de fazê-la, tá bom? Hasta la vista!